Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da parceria entre a PMP, Associação Paulista do Ministério Público, e a PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. E é com imensa honra que estamos aqui em Brasília para entrevistar Dr. Elton Leme, um especialista na área ambiental, juiz de direito no Rio de Janeiro e um dos idealizadores do Prêmio Inovare. Boa tarde, Dr. Elton. Boa tarde. Dr. Elton, antes da gente entrar propriamente no Prêmio Inovare, eu gostaria de ouvir do senhor o que a gente pode extrair dos recentes números obtidos numa pesquisa do Supremo junto aos tribunais estaduais. Podemos extrair muitas coisas. Inicialmente, esses números são números iniciais, porque para compreender o fenômeno judiciário, nós precisaríamos ter uma série histórica para saber exatamente o que esses números estão nos dizendo. Mas, de qualquer forma, apesar de todas as imperfeições que o sistema ainda tem, porque os tribunais são muito heterogêneos do ponto de vista da metodologia de arrecadação desses números, isso é uma evolução que caminha passos largos nesse momento, mas de qualquer forma os números permitem que se retirem várias conclusões em relação aos caminhos atuais do judiciário. Num primeiro momento podemos perceber que os números indicam uma grande preocupação com a informatização. Os números indicam que os tribunais estão investindo na informatização como uma nova fórmula, um novo mecanismo de aperfeiçoamento dos seus serviços. Esse é um dos elementos que nós podemos extrair desses números. Por outro lado, verificamos ainda que há muito o que fazer, porque temos ainda um grande congestionamento de processos. E o que até aqui foi feito não foi suficiente para neutralizar a grande demanda que o Poder Judiciário recebe e não consegue corresponder essa demanda em termos de prestação de serviço, em termos de sentenças, de decisões judiciais. Então, números apontam que nós precisamos encontrar caminhos que permitam enfrentar essa questão. De que forma nós vamos fazer isso? Isso é outro tema. Os números também sugerem que no sistema brasileiro nós temos todo o Poder Judiciário, ele é sobrecarregado por demandas, ou seja, o cidadão não tem não tem outra válvula de escape a não ser o próprio Judiciário para a solução dos seus conflitos. Isso faz com que o Poder Judiciário inche. Nós temos um Poder Judiciário exatamente assoberbado, inchado de demandas, quando não deveria ser assim. Todas as instituições públicas e privadas deveriam solucionar os seus problemas na origem. A empresa deveria ter uma forma de atendimento ao público que permitisse a solução do conflito. O Poder Executivo, mesma coisa. A administração pública deveria ter mecanismos que impedissem que o cidadão inconformado com a lesão a um direito qualquer viesse até o judiciário. Então, o judiciário deveria ser, como é em outros países do mundo, a última etapa, a última válvula para a solução dos problemas do cidadão. E não é assim no Brasil. No Brasil, na verdade, tudo caminha diretamente, em primeira mão, para o Poder Judiciário. Em que medida que o próprio Estado é um cliente cativo do próprio Poder Judiciário? Que medida que essa primeira revolução que o senhor está dizendo aí, mudança da mentalidade da instituição, se a gente conseguisse mudar a mentalidade do Estado, isso teria um impacto razoável ou um impacto mediano para o senhor? O senhor acha que mudando a mentalidade do Estado já teria um desafogamento natural do judiciário? O Estado é o maior demandante, é o maior cliente do Poder Judiciário, sem a menor dúvida. Então, toda a estrutura e a dimensão do Poder Judiciário no Brasil, ela é feita de forma a contemplar essa grande demanda que vem do próprio Poder Público. Então, se o Poder Público equacionasse os seus problemas e procurasse solucionar, ou pelo menos abreviar a solução dos problemas que vêm até o judiciário, ou não recorrendo excessivamente, reconhecendo aquelas causas onde já se firmou jurisprudência e, portanto, impedindo que os processos evoluíssem no âmbito interno do próprio judiciário, sobraria tudo, sobraria mão de obra, sobraria recurso, sobraria tempo para que o juiz melhor apreciasse todas as outras demandas que não são aquelas demandas repetidas, demandas que já contam com jurisprudência consolidada, que tratam do tema serviço público.
Como é que a gente conseguiria eliminar esse paradoxo? De um lado, o Estado que investe, acaba sendo do cofre público, todo investimento que vai para o Poder Judiciário. Você está dizendo que sobraria até recurso para o próprio Poder Judiciário, não é? Se o Estado deixasse de demandar. Então há um aparente paradoxo. O Estado não deveria ter interesse em investir cada vez mais precisar investir, colocar dinheiro público aí. Como é que a gente conseguiria romper esse paradoxo? O Estado tem interesse, sim, em fomentar esse tipo de coisa, assim como as empresas têm interesse. Na verdade, o que as empresas, principalmente as de grande porte fazem, e como o Estado faz, é rolar a sua dívida, né? À medida que, quanto mais demore o judiciário a ter uma prestação jurisdicional, uma sentença, um acordo definitivo, mais demora a necessidade do Estado ter que desembolsar aquele recurso para pagar aquela dívida que foi reconhecida judicialmente. Então, na verdade, o interesse é fazer com que isso demore para que se role a dívida. As empresas fazem isso e o Estado também faz isso. Então, o interesse é econômico, é usar o judiciário para rolar uma dívida. Na verdade, com base nisso, um governante gera uma determinada dívida, uma condenação judicial, mas quem vai pagar não é ele exatamente que gerou essa dívida através de um ato administrativo, enfim. Quem vai pagar é um governante daqui a 3 mandatos. Então, isso é uma forma de enrolar essa dívida. O judiciário tem alguma ferramenta para coibir isso, doutor? Eu acho que a ação é política. Na verdade, nós temos que repensar o Estado brasileiro e cada poder precisa cumprir o seu papel. Se isso é uma causa importante para o mau funcionamento do Poder Judiciário, todo o Estado brasileiro precisa se debruçar sobre esse tema para solucionar a questão. Na verdade, isso tem implicação no chamado custo Brasil, isso tem implicação na eficiência dos serviços públicos, no descrédito, no crédito da população, nas próprias instituições, a questão do precatório judicial, por exemplo, o Estado condenado e faz tudo para não pagar a sua dívida reconhecida judicialmente, o que não entra na cabeça de qualquer cidadão que isso possa acontecer. À medida que o Estado cria a regra, ele cobra a aplicação daquela regra para o cidadão, mas para ele não vale. Ou seja, o cidadão tem que cumprir a sua dívida, tem que honrar as suas obrigações, mas o Estado não dá o exemplo de honrar as obrigações e cumprir as suas dívidas. Isso tudo debilita o sistema como um todo. E o mau funcionamento é a consequência natural. Então, nós teríamos que repensar politicamente esse papel de cada uma das instituições do Estado. Tá certo. Doutor, um dos mecanismos apontados por especialistas para diminuir a lentidão seria o uso cada vez maior de informatização nos tribunais. Os tribunais brasileiros usam adequadamente essa ferramenta poderosa? Os tribunais estão caminhando a passos largos para a utilização de ferramentas tecnológicas. Hoje é impossível trabalhar com eficiência, com qualidade, com celeridade, sem contemplar um uso bem racional de ferramentas tecnológicas. Não há como evoluir sem passar por esse mecanismo. É claro, nós não estamos falando aqui